So, as is always the case when we come to listen to the teachings of the Buddha, it's very important to establish pure-hearted motivation. Like, the idea is that it's not just for you alone, but whatever changes or values you find in the teaching applied to your own mind then changes you. And changing you, your friend has a better friend. Changing you, your children have a better parent. Changing each and every one of us makes a tremendous impact in who's connected to you. Even the dog is going to benefit by whatever qualities you aspire to, and even if you can't live up to them perfectly, you aspire to them and you move towards them, then you're going to be a different person in this world. Like one lamp in a dark room brings a lot of light. Even if it's a tiny lamp, it brings a lot of light to the room. Imagine then how much greater if the light is bigger, if the light is shining brightly. It isn't as much that it has to help us. It's nice that it will help you, but it's really that it helps the world. It helps your family. It helps your friends, your neighbors. Even it helps the guy in traffic when you're not an irritated person he meets on the road. That's a difference for him. It's a difference for everyone at the grocery store, in the bank. At first, we might not think that it makes such a difference because we want big things to happen. We want world peace. Rinpoche, when people would say to him that they just want peace, he would kind of go, like his stomach hurt. Because there's no way to produce that without changing yourself. That's not possible. And so in order to understand why Rinpoche would like demonstrate this tummy ache over the idea of personal peace and world peace, it requires a little bit of explanation. Então, como é sempre o caso nesses nossos encontros, quando a gente se junta para ouvir os ensinamentos do Buda, é importante que a gente estabeleça a motivação pura no nosso coração para ouvir esses ensinamentos. E a motivação pura significa essa ideia de que isso não sirva somente para você, não beneficie somente você, mas que através dos valores que você recebe aqui, você possa transformar a sua mente. E transformando você, os outros vão ter uma experiência melhor de você. Então, na medida em que você se transforma, o seu amigo vai ter em você um amigo melhor. Ou os seus filhos terão em você um pai ou uma mãe melhor. E é assim, então, que transformando a nossa mente, transformando a nós mesmos, nós temos um grande impacto em quem quer que esteja conectado a nós, quem quer que a gente encontre na nossa vida. Até mesmo o seu cachorro vai ter em você um tutor com mais qualidades, um tutor melhor. E não que você precise. Quer dizer, não que você vá conseguir imediatamente fazer tudo isso perfeitamente, levar a cabo todos esses ensinamentos perfeitamente de imediato, mas o fato de você aspirar a melhorar cada vez mais nesse sentido, aspirar a se mover no sentido de ser uma pessoa diferente nesse mundo.
A Lama disse que é como uma lâmpada, uma chama de luz, que mesmo que seja bem pequena, ela é capaz de trazer muita luz para uma sala, para um quarto. Agora, imagine se essa luz for maior, se essa lâmpada for maior ou se ela for mais brilhante, ela pode trazer ainda mais luz. Então, não que esses ensinamentos não sirvam para nos beneficiar, é claro, eles servem também para isso, e é ótimo que eles nos ajudem, mas o ponto aqui é realmente sermos capazes de ser de alguma ajuda no nosso mundo, na nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, ou até mesmo para aquela pessoa que você nunca viu na vida, mas que está ali no trânsito com você. Essa pessoa se beneficia de estar ali no trânsito com alguém que não é uma pessoa raivosa, irritada. Você vai fazer a diferença para aquela pessoa que você encontrou nesse encontro tão breve. Você é capaz de fazer a diferença para qualquer pessoa que você encontre, seja a pessoa que está no caixa do supermercado ou o atendente de banco. De modo geral, a gente está sempre querendo e esperando por coisas muito grandiosas, como a paz mundial. E as pessoas frequentemente diziam para o Rinpoche que elas queriam a paz mundial. E quando o Rinpoche, o professor da Lama Tsering, ouvia esse tipo de coisa, ele revirava os olhos, parecia que ele estava tendo uma dor de barriga, porque ele sabia que não é possível ter paz mundial ou paz pessoal que seja sem a transformação da própria mente. É simplesmente impossível. Então, entender por que o Rinpoche tem dor de barriga ao ouvir paz pessoal ou paz mundial é algo que requer um pouco mais de explicação, e é isso que a Lama Tsering gostaria de falar um pouco também hoje. So, to understand why Rinpoche would demonstrate this kind of challenging question, when, of course, all of us want personal peace and world peace. We all would like to be free of challenge and chaos and all the kinds of things that disturb us. I mean, right on down to the mosquito that's such an irritating factor in our lives. But what we learn from the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters is that the outside world is a reflection of your own mind. Now, that's a very big statement, but you can see that in this world. You can see that. You can see that there are people who approach their life with joy and fulfillment and dignity and kindness and love. And though there are problems that they face in life, problems don't just go away. They have problems, but they have a different sensation over the challenges of life. They're not broken and ruined and miserable by the challenges of life, because they have a quality of inner resilience and beauty that they bring to the challenges of life. And this is not even people who know the Dharma or have the Dharma. These are just people with sort of personality traits that are already ripe in them, that they're good people, that they're kind people, that they're loving people. It doesn't mean that they don't have any problems, but they have something else they bring to the moment. And you and I, sitting next to them, you know, in a long line of miserable, horrible, long line, our world gets a little better around them. If there's someone who's delightful and happy and jubilant in the midst of that line with you, you get something from them. We know that. They're a pleasure to be around. We look forward to being around them. We're happy that we got stuck in the line by them, versus stuck in a line by a crab bucket. Crab bucket. Crabby bucket of crab bucket is like the name I used to use
for Joey when he woke up in a bad mood, that he was just a dirty little bucket full of crabs. Okay, a crab bucket in the line. Like you're already not happy in the line, and you're there surrounded by crab buckets. You know, it's harder. So the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters are going a big step further than just good personality or charming qualities or someone who has nice temperament. They realize that there's something hiding our qualities. It's like we have a mask on, and we've had the mask on so long we don't realize that this mask we wear isn't really who we are. And we've become accustomed to the mask. Now we're afraid to take the mask off. I mean, if it comes off at all, it's really pretty gludado now that we are so accustomed to this mask. We've just identified, wrongly identified, with a superficiality. And so the Buddhas and the Bodhisattvas are saying, there's a problem that we can change. We can remove the mask, and the light of your own qualities will radiate, will show for you and also for those connected to you. So in Buddhist terms, we call this purifying karma. This mask we have is not really true. It's superficial. Aha. We think it's true. Who I am, what I feel, what I think, it's really true. I don't like you because you don't agree with me. You are in the other camp of people. You're not my people. And we have all kinds of problems that occur because we don't understand who we are because of the mask on our own mind. And so what do? We try to change everybody else. We try to make everybody else be peaceful in the world, play nice on the school ground children. And we demand of the world to produce peace when we are part of the problem. And most people, I don't want to sound judgmental, but most people are just really trying their best to change everybody else. They somehow think they're innocent. And we're not free of karma. We have these habits of ordinary mind, and we have these projections of like and dislike and good and bad and want and not want and success and failure, blah, blah, blah. Goes on and on and on. Because we have to purify our own mind. Our own mind has a problem. Trying to change everybody else isn't going to work. It's like if you put blue ink in your eyes. Wherever you look, the world becomes blue. That's not the fact that the world is blue. It's that you have ink in your eyes. This is the problem of unenlightened beings. We don't understand the way that our mind is working. Our mind is working within a division. A subjective, objective division. That I observe what is not me. And that isn't true. Because what you observe came from your mind. Now, that's a big hurdle for most people
to understand that what you see is what your mind gives you, not what's really there. What you see, your eyes, your ears, your reflections about good and bad, all come from you. And then you paint the world, good and bad, like and dislike. And we don't understand that. So, the point of the path then taught by the Buddha is that you have to change your own mind. You have to understand the real problem isn't everybody else. It's the mind. Now, that doesn't mean just because you change your mind, everything is going to be okay, because everybody has a mind. This is what's happening to all of them. They think they're seeing the world. That crab bucket in line beside you thinks they're seeing this terrible world. And next to you, that lovely lady with a sweet disposition thinks she's seeing the real world. And neither one of them are accurate, because what they're experiencing is subjective. It's not objectively true. Objectively true is a lie. It's a misunderstanding. And yet we believe it. Like someone believing a dream. It may be happening, but it's not true. It's certainly not objectively true. It's your dream. So this is where the Buddha's teachings come from. And when, somebody says to Rinpoche, I want world peace, and thinking that's noble, it is noble, but it's ill-informed. And so, poor Rinpoche, another person to explain all this to. And it's worse when you want personal peace. You just want everybody to leave you alone so you could be happy. If I just didn't have this problem, my neighbor's dog barking all the time, if I didn't have this problem, I could be happy. But it's not true, because it isn't the neighbor's dog. That's the problem. It's our mind. And if you have a problem with your mind, no matter where you go, the problem is with you. People used to come and ask Rinpoche, should I live in New York or should I live in Los Angeles? And Rinpoche would say, well, either way, wherever you go, you take your mind with you, don't you? So, better here or there is better if you tame and train your own mind. Because ultimately, there is a great result. When you remove the karma blocking the light, you are free. And you are all those things that you wish you could be. You already have. But they're just hidden from us. Not by somebody else. They're hidden from us by our own mind. Our mask. It's so funny because in a modernino kind of way, we're just trying to get everybody to wear a better mask.
Go get some therapy so you can be okay with yourself. You know, get a divorce, change your life. But if you don't change your mind, the mask is still with you. The problems are still with you. So it's not that it isn't doable to eliminate suffering. It is doable, but just not the way that we think. Então, para a gente poder entender por que que o Rinpoche tinha essa demonstração de dor de barriga quando as pessoas diziam esse tipo de coisa, que elas queriam paz mundial ou algo assim, a gente precisa de um pouco mais de contexto aqui. Porque, é claro, todos nós queremos a paz mundial, todos nós queremos também uma paz pessoal, uma paz para nós mesmos. A gente quer, obviamente, estarmos livres desse caos, de todas as dificuldades, de todos os desafios, de tudo que nos incomoda, desde o mosquito ou o pernilongo que te pica à noite, todas as dificuldades. A gente quer sim se ver livre de todas elas. Mas o que a gente aprende com os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres é que esse mundo exterior é, na verdade, um reflexo da nossa própria mente. Essa é a raiz de todos esses descontentamentos e de todas essas dificuldades. É um reflexo da nossa própria mente. E essa é uma afirmação bastante grande, bastante importante aqui. E, na verdade, até certo ponto, a gente consegue observar isso no nosso mundo. A gente consegue ver que tem algumas pessoas, por exemplo, que abordam a vida, qualquer situação, até mesmo as difíceis, com um pouco mais de alegria, de bondade, de generosidade. Não é que essas pessoas não tenham problemas, os problemas estão ali para elas como para qualquer outra pessoa, mas elas têm uma sensação diferente diante dos problemas. Elas não ficam completamente quebradas, arrasadas, infelizes diante de uma dificuldade. Elas demonstram essa qualidade de uma certa resiliência e elas trazem isso para a vida delas, para situações adversas. E essas são pessoas que a gente pode observar no mundo, existem pessoas como essa, e são pessoas que nem mesmo conhecem o Dharma, nem mesmo conhecem os ensinamentos do Buda ainda. Simplesmente é um traço de personalidade delas, elas têm esse hábito de reagir diante das situações da vida de forma amorosa, de forma bondosa, de forma gentil. E mesmo diante dos problemas, elas são capazes de trazer, então, um pouco mais dessas qualidades que tornam a situação um pouco mais leve. E se você está numa fila, uma longa fila, perto de uma pessoa como essas, você percebe que o ambiente muda um pouco. Elas são pessoas que é agradável de se estar perto dessas pessoas. É agradável estar perto de alguém que está em júbilo, de alguém que está feliz, de alguém que está bem. E você observa isso, que você obtém algo ao estar perto dessas pessoas, versus estar perto de uma pessoa que está sempre de mal com a vida, sempre reclamando. A Lama Tsering deu um exemplo, que é um termo que ela costumava usar com o filho dela quando ele acordava de mau humor, que é um balde de caranguejos. Você acordou hoje como um balde de caranguejos. Então é muito melhor estar perto de uma pessoa que está alegre e sorridente, mesmo diante da dificuldades, versus aquela pessoa que parece que está com um balde de caranguejos perto dela. E a gente observa isso, então, no nosso mundo, essa diferença entre as duas formas de reagir diante das situações. Mas os Budas... A Lama Tsering não está querendo insultar os caranguejos aqui. E os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres, para além desse traço de personalidade aqui que a Lama Tsering exemplificou, eles dão um passo adiante, um grande passo adiante. Que vai além, então, de ser uma questão de personalidade, ou de ter um bom temperamento, ou reagir bem diante das coisas. Eles perceberam que existe algo que está escondendo as nossas qualidades. Qualidades que já estão com a gente, mas que tem algo agora turvando a nossa visão. É como se a gente estivesse usando uma máscara, mas a gente está usando essa máscara há
tanto tempo que a gente nem sabe mais que tem uma máscara ali. A gente simplesmente adotou essa máscara como sendo a nossa identidade. Ela está ali há tanto tempo, a gente nem sabe mais o que é que tem por trás dessa máscara, porque faz muito tempo que ela está ali. A gente tem até medo de tirar essa máscara, se é que a gente consegue tirar essa máscara. A gente se identifica completamente com essa máscara que está sobre a nossa face agora. A gente erroneamente, equivocadamente, se identifica com essa superficialidade dessa máscara. E os Budas e os Bodhisattvas, então, apontam a gente para esse fato de que existe uma máscara que não é a nossa verdadeira identidade, de que existe um problema aqui que pode ser consertado. Você pode remover essa máscara para que a sua verdadeira qualidade possa aparecer, as suas qualidades inatas possam aparecer. E a partir dessas qualidades, então, é que você ajuda a si mesmo e, principalmente, ajuda todos aqueles ao seu redor. A remoção dessa máscara é o que, em termos budistas, a gente chama de purificação de karma. Porque essa máscara, ela nem mesmo é verdade. Essa máscara que a gente usa de quem eu sou, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, e eu sinto isso e aquilo, e penso isso e aquilo, e aí diante do que eu penso, eu decidi que eu não gosto de você porque você não concorda comigo, porque você não faz parte das minhas pessoas, do meu povo. Você está do outro lado da arquibancada, você é do time adversário. É isso que essa máscara faz com a gente. E essa máscara é o nosso problema aqui, porque ela faz com que a gente não saiba, não entenda mais quem a gente realmente é. E não sabendo quem nós realmente somos e onde está a raiz do nosso problema, a raiz do nosso sofrimento, a gente tenta então transformar todos os outros lá fora. Para que o mundo tenha paz, então eu preciso que todas as outras pessoas sejam bondosas e pacíficas. Eu exijo do mundo todo que o mundo todo, as outras pessoas se comportem bem, sem perceber que eu sou parte do problema. E isso é o que a maioria das pessoas está fazendo. Elas pensam que elas são inocentes na história, que elas são bem comportadas e isso é suficiente, e elas estão então tentando consertar todos os outros lá fora, porque são eles que estão errados. Mas isso não é verdade. Nós não estamos isentos desse problema. Nós estamos projetando então todo tipo de coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu não quero, sucessos e falhas, ganhos e perdas. A gente projeta tudo isso no nosso mundo lá fora. E a gente precisa corrigir essa situação. Nós precisamos purificar a nossa própria mente. Porque tentar mudar os outros não vai funcionar. A Lama disse que é como alguém que tem tinta azul nos olhos, e aí para onde quer que ela olhe, ela vai ver azul. O mundo inteiro dela vai ter essa tonalidade de azul. Mas o mundo nunca foi azul. O mundo não ficou azul de repente. É somente tinta nos seus olhos. É esse problema aqui, subjetivo, do lado de dentro, digamos assim. E o problema, justamente, dos seres não iluminados é esse: é não saber como é que a nossa mente está funcionando. A nossa mente está funcionando dentro de uma divisão. Essa divisão de subjetivo versus objetivo. A gente pensa que tem um eu aqui que está observando tudo aquilo que não é eu. Eu observando o não eu. E isso não é verdade. Isso é esse engano do subjetivo e objetivo, essa divisão subjetiva que nós criamos para nós mesmos. Porque, de fato, o que nós estamos observando, na verdade, vem da nossa própria mente. O que nós observamos vem da nossa própria mente. O que nós vemos é o que a nossa mente nos dá, e não o que realmente está lá. Então, a gente está vendo as coisas com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos, tendo os nossos pensamentos e reflexões, decidindo o que é bom, o que é errado. A gente tem o nosso... os nossos conceitos de certo, errado, de bom e ruim, de gosto e não gosto, tudo isso é subjetivo, tudo isso é a nossa mente que nos dá, não é algo objetivo. E esse é o ponto que a gente não compreende, ou pelo menos não vive de acordo com isso.
E o We're bom, not only subjective about the world, we're very subjective about ourselves. Your personal opinion isn't accurate. It's not true. Oh, I'm lazy. Oh, I'm smart. Oh, I'm this or that, or or any of those kind of things. Like when you're standing in front of the mirror, you're not being honest because we don't know how. We don't know who we are. So every level of personal discovery is giving us another mask, another mask, another mask, another mask. Like you had a mask when you were 14, you had a mask when you were 21, you had a mask when you were 28, 29, 30, which nobody wanted to really pay attention to. Then you have the old lady mask like me. But your true nature is maskless. And from masks, we can't even relate to that. This is why what the Buddha is presenting to us as a solution is a solution to a problem that is just a misunderstanding. The misunderstanding of who we are. Because we basically assume that I am. I am. And the Buddha is saying, no, that's a mask. Well, okay, I am good and I am bad. Okay, I'm going to change from bad to good and I'm going to be better. But it's still iming. And as long as we are iming, I'm using it as a verb. Verb, you know verb. As long as I'm iming, I'm not being authentic. Because the true nature of your mind doesn't have concepts. Concepts are something that just kind of come and go. And we use examples in the teachings of like the ocean has waves. But what is a wave? Is there a wave? Where is the wave? It's really all ocean. And yet, what we identify with is something that's not actually authentic. It's a movement, it's an event, it has a duration, it ends, it's not lasting, it doesn't make a mark anywhere, there's nothing keepable about it. And yet we have all the insecurity of the wave and the hope and the fear of the wave and the expectation of a wave. Where am I going? What am I doing? Am I a big enough wave? Am I too small a wave? Who's going to love me, poor little wave? All the while, it is never other than the ocean. And so this is why I think, there's something about understanding that whether it's a good wave or a bad wave, it's not the point. I mean, yes, a good wave is sort of nice, and a bad wave is, horribly, radically violent and difficult. But the ocean didn't change. So fixing waves is not going to fix anything. But being ocean, waves are fine. Waves come and go. Waves are not a problem. For wave alone, as if not the ocean, like something that it is itself, it's doomed. That wave is doomed. Because it's impermanent.
E nós não somos subjetivos somente sobre o nosso mundo, ou a nossa opinião sobre o mundo. Nós somos muito subjetivos sobre nós mesmos. A nossa opinião pessoal, ela não é correta. Quer você se ache uma pessoa muito preguiçosa ou muito esperta, qualquer dessas coisas que você diz para si mesmo e se identifica diante do espelho, nada disso é verdadeiro. Nada disso é honesto, nada disso é quem você realmente é. Então, na verdade, toda descoberta que a gente faz sobre nós mesmos não passa de mais uma máscara, é mais uma máscara sobre mais uma máscara, e aí você descobre mais alguma coisa sobre si mesmo, aquilo é mais uma máscara. E aí você tem uma máscara quando você tem 14 anos. Quando você faz 21, essa máscara já é outra. Com 28, você adota uma nova máscara, ou talvez você seja como a Lama Tsering, que adota uma máscara de uma senhora já mais velha. E enquanto que a nossa verdadeira natureza, ela não tem máscaras, ela é completamente isenta de máscara. E nesse nosso mundo de máscara, a gente se relaciona assim com o mundo, nesse nosso mundo de máscaras, a gente nem consegue se relacionar com isso. A gente não consegue conceber algo que é completamente sem máscara. E essa é que é a solução apresentada pelo Buda. E, na verdade, a solução para um problema que, na verdade, não passa de um equívoco, não passa de um mal entendido. Nem é um problema real, é um mero mal entendido. No entanto, a gente faz esse tipo de conclusão, a gente comete esse mal entendido, esse equívoco o tempo todo. A gente conclui que eu sou. E a partir desse eu sou alguma coisa, todos os demais problemas surgem como uma cascata. E o que o Buda vem e nos diz é: não, esse eu sou é somente uma máscara. E aí você pode pensar, tá, eu vou melhorar, então, quem eu sou. Eu sou uma pessoa meio ruim agora, mas eu vou me tornar uma pessoa boa, vou me tornar melhor e etc. Mas isso ainda é o eu. Ainda é esse exercício da máscara. Você está mudando a máscara um pouquinho aqui e ali, transformando alguma coisinha da máscara, mudando um pouco a cor da máscara, mas essa não é uma solução definitiva, porque você ainda está usando o eu, ainda está usando a máscara do eu. E essa máscara nunca é autêntica. Enquanto que a verdadeira natureza da nossa mente, ela está além dessas máscaras do eu. Ela está além dos conceitos que a gente cria. Porque os conceitos, sejam eles quais forem, eles vêm e vão, eles são impermanentes. Eles são essa máscara que está se transformando o tempo todo. E aí, nos ensinamentos, são dados alguns exemplos, algumas metáforas, como o oceano versus as ondas. Mas onde é que está a onda? Porque, na verdade, tudo é oceano. Onde que, de fato, tem uma onda ali individualmente considerada? Não tem, é tudo oceano. No entanto, a gente se identifica com isso, a gente se identifica com esse aspecto da onda, a gente se identifica com algo que não é autêntico, a gente se identifica com algo que é um mero movimento, um mero evento, algo que tem uma duração limitada, algo que não dura, nem mesmo deixa rastros depois de um tempo, nem mesmo deixa uma marca definitiva, é algo que não pode ser mantido. No entanto, por mais que sejamos o oceano, a gente tem todas as inseguranças de uma onda, todas as esperanças e medos de uma onda que está ali se perguntando: para onde é que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Quem é que vai me amar? Então a onda tem todo esse tipo de insegurança e de preocupação. Enquanto que, na verdade, ela nunca deixou de ser o oceano. Todo esse tempo, ela sempre foi nada mais do que o oceano. E o que ela quer ressaltar aqui é que ser uma boa onda ou uma onda ruim não é exatamente o ponto a que o Buda quer chegar. É claro, ser uma onda boa, agradável, é muito melhor, é algo interessante. Bem melhor do que ser uma onda que cria dificuldades para os outros, uma onda violenta e etc. Mas o ponto principal a que o Buda quer que nós chegamos é o oceano.
Porque o oceano, ele não se moveu de forma alguma. O oceano não mudou de forma alguma. Ele permaneceu ali, o mesmo. Enquanto que a gente tentar consertar as coisas no nível da onda, não muda muita coisa de fato. Enquanto que se a gente for o oceano, se a gente experimentar o oceano, as ondas naturalmente vão estar bem. Porque as ondas são ondas. Elas vêm e vão, uma onda surge, outra se acaba e etc. Enquanto que se a gente se identificar somente com essa onda individualmente considerada, aí sim nós estamos condenados. A onda está condenada, porque ela é impermanente. Então, é por isso que o ponto do caminho explicitado pelo Buda é de mudar a nossa própria mente. Entender que o problema não está com todos os outros lá fora. O problema está primariamente na nossa própria mente. E não significa que tudo vai ficar bem, que a sua vida vai ser completamente perfeita e isenta de problemas a partir do momento em que você mudar a sua própria mente. Não é exatamente assim. Porque todos os outros têm esse mesmo problema. Todos os outros estão olhando o mundo, achando que estão vendo um mundo objetivo, mas que na verdade não passa de uma percepção subjetiva. Desde aquela pessoa que é um balde de caranguejos, que está ali achando que está vendo o mundo de forma objetiva, achando que está vendo o mundo real e que o mundo é horroroso. E até mesmo aquela pessoa, aquela senhorinha agradável que está ali na fila, bondosa e amorosa e etc. Nenhum deles está completamente correto. Ambos estão tendo uma visão subjetiva, acreditando que é a verdade objetiva. Enquanto que essa ideia de uma verdade objetiva, isso é uma mentira, isso é um equívoco, um mal-entendido. No entanto, a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente é capaz de enxergar uma verdade objetiva. É como alguém que está acreditando num sonho. A pessoa está ali sonhando, o sonho está acontecendo, mas esse sonho não é verdade, nunca foi verdadeiro. Certamente não é objetivamente verdade, afinal de contas, é o seu sonho que está acontecendo na sua cabeça enquanto você está dormindo. E é daqui que vêm os ensinamentos do Buda. E é por isso que quando as pessoas diziam para o Rinpoche que elas queriam a paz mundial e etc., achando que isso era um objetivo bastante nobre, ok, até é nobre querer a paz mundial, mas certamente é mal informado. E aí o Rinpoche, sempre que ouvia esse tipo de coisa, talvez ele pensasse algo do tipo, ok, mais uma pessoa para quem eu tenho que dar algumas informações aqui. E é pior se você quiser meramente uma paz pessoal, né? Porque aí talvez você queira que o mundo todo te deixe em paz. E aí você pensa que se o cachorro do vizinho parar de fazer cocô no seu quintal, aí sim você vai estar bem. Mas o problema não é o cachorro do vizinho, o problema é a sua mente. E, na verdade, como o problema está na sua mente, em primeiro lugar, em qualquer lugar que você vá, em qualquer situação que você se encontra, esse problema vai te acompanhar. Era comum as pessoas perguntarem para o Rinpoche também: Rinpoche, eu devo morar em Nova York ou em Los Angeles? E aí o Rinpoche respondia: bom, em qualquer um dos dois lugares você vai levar a sua mente com você, não vai? Então, meio que tanto faz, vai para onde você quiser. Então, aqui ou ali não faz muita diferença. O que faz diferença é domar e treinar a sua própria mente. Aí, em qualquer lugar, você vai estar bem e vai ser capaz de ajudar os outros. Porque, de forma definitiva, é sim possível atingir um resultado grandioso aqui. Na medida em que nós removermos o karma que está bloqueando essa luz, nós nos tornamos livres. Essa luz se torna disponível para nós. E todas as coisas que nós desejamos, na verdade, nós já temos todas elas, mas elas estão obscurecidas por esse karma. Na medida em que ele é removido, essas coisas se tornam disponíveis para nós.
E elas se tornam disponíveis para nós quando nós transformamos a nossa própria mente, quando nós removemos a nossa máscara, e não fazendo todos os outros mudarem de acordo com as nossas opiniões. E a Lama Tsering disse que esse ponto é bastante interessante porque nós aqui, pessoas moderninhas, digamos assim, a gente está o tempo todo achando que os outros têm que usar uma máscara melhor. A gente está mandando as pessoas fazerem terapia. Ah, vá fazer terapia, ou se divorcie logo desse cara, mude a sua vida, faça isso, faça aquilo. Quando, na verdade, se nós não mudarmos a nossa própria mente, o problema ainda vai estar com a gente. A máscara que cria todos esses problemas ainda vai estar sob a nossa face. E o problema vai persistir. Então, não é que não seja possível eliminar o sofrimento. É perfeitamente possível, mas não da forma que a gente pensa agora. So it's very interesting because when we listen to teachings like this, I mean, I don't know about you, but when I started to listen to teachings like this, I was very excited by the teachings. I thought that that was really awesome and amazing, and really, I'd never heard such things before. My sister recently, she said about something that it tickled her mind. And I realized that's what the Dharma did to me. I felt like my mind was being tickled, and it was so extraordinarily interesting. But even though you might feel that way, that you could listen and learn so much, and it's fascinating, and it's like, what interesting things to think about and all that, you're still breathing. You're still blinking. You're still moving from the morning to the night. You're still on your way to die. That's not stopping. We are on a track from the moment that we're born until the moment that we die. We have only so much time in this world. That is the fact that we are impermanent. We're not the only thing impermanent. The world itself is impermanent. We're all upset because of El Nino. We are heartbroken for Europe and Spain and France and people losing their homes. At least, hopefully not their lives, but their lives and their homes and their world are impermanent. Somehow we just sort of skip that part. We just pretend that's not true. But if you pretend long enough, death will arrive. And that's why the teachings are meant just to stimulate and tickle your mind. They're not meant for that. They're meant to make you pay attention, notice, wake up. Because yes, what is happening to you, not being able to get what you want, and not being able to prevent what you don't want, and how successful or what a fail you are at being happy. Like, I want to be happy. Everything you do, every decision you make is being driven by the same urges. Why you argue with someone? Because you want something. You think you're right. You think they're wrong. You think you're the only one who knows. But every moment you're breathing, and your eyes are blinking, and your life is passing. What are you spending in your argument? What are you losing in your big success? You finally arrived. Where have you arrived?
that's not impermanent. This is the point, is that, yes, we need to understand what is happening. But more than that, you got to get to the business. You got to get to the business of changing your own mind. And I'm telling you, it's not the priority. We want to change everything else. We want to make everything else happen. And to the tiniest minutia of trying to make everything else happen. But we're not paying attention to the real story here. You are breathing. You are blinking. You don't get to stay here. This doesn't remain. At best, it's a parking spot. The duration of this life. At best. And even then, we don't even stay in the same place with our parking spot. We're just moving around the parking. My husband, my ex-husband, who is now deceased, my previous husband, he used to call me the queen of metaphors, so I'm warning you. I will switch metaphors 1,000 times in the middle of an explanation. So now we're in a parking lot. We're not really arrived anywhere. We're just in the parking lot. And not only that, we're just trying to get the best parking spot. And we think we won because we got the best parking spot? And then we're mad at the guy who parked too close to the line? These people! We have to change our own mind. This is the point of the Buddhist teaching. It's not just that you understand, but of course, if you don't understand, you won't change your own mind. So you're supposed to be able to use your intelligence to facilitate changes in you. And the question is, are you? And you have to be honest. Are you just trying to change everybody else? Are you just trying to be happy with your parking spot in this, I don't know, never really arriving place? So you're fortunate, you here listening, are fortunate because you can follow what's being said to you. But just understanding the ideas is still captivity in nothing better than a parking spot, because it's not keepable. That is the real sad truth. This is not keepable. Don't get comfortable. Comfort is robbing you of something. You have to cut back and open up to show what's authentic there. In that way, it is possible to find fulfillment and well-being and realization. But not just by being tickled by the teachings. And realize your opportunity is brief. I'm old now. I started this when I was 21 years old, 24. 21, I started asking questions. 24, I found someone to give me answers. But that's not enough. You have to become a practitioner. You have to deal with your mind, not everybody else's mind. You have to deal with your mind. That's what the spiritual path is. And understanding
your necessity to tame and train your own mind and the challenges of how incapable you are of adhering to being harmless and helpful, then you understand what's happening to other people. Why you wouldn't have compassion for them. Que pena, poor people, just circulating a parking lot at best. Why you wouldn't have compassion. Imagine if you figure out the way out of the parking lot, you could help them. But you're not helping them by circulating around in the parking lot, having your picnic in your parking stall. You're not helping them doing that. So this is why the Buddha would say, do no non-virtue whatsoever, like don't hurt anybody. Like that's advice. Don't hurt anybody. With your body, with your speech, with your mind. Don't do it. You might want to, but don't do it. It's just not worth it because the story gets so bad. And instead, do kindness, do virtue, be helpful. Don't be a crab bucket in line. Be kind and loving in line. That will help you. It will help others that are close to you. But most of all, the Buddha is telling us, most of all, you've got to do the work of changing your own mind. And you can't put that off on somebody else. That's not somebody else's job to do your mind. The only person who can do your mind is you. And the only person who is captive, who is the captor of your mind, is you. This is where a person turns from a kind of a sympathizer to a practitioner. Na medida em que a gente ouve ensinamentos como esse, a Lama Tsering se lembra do início dela, inclusive, que ela ouvia esses ensinamentos e ficava muito estimulada, ela achava muito incrível, maravilhoso ouvir essas coisas que ninguém nunca tinha dito para ela antes. Então era algo que realmente estimulava a mente dela, era extraordinariamente interessante. É algo como fazer uma coceirinha no cérebro, ou algo assim, algo que realmente estimula a nossa curiosidade e a gente quer saber cada vez mais sobre esse assunto. No entanto, mesmo que seja fascinante, interessante, a gente tenha vontade de aprender cada vez mais, o fato é que a gente continua respirando, piscando, a gente continua se movendo da manhã para a noite, da noite para a manhã, a gente está no nosso caminho em direção à morte. E esse caminho, ele nunca para, a gente está seguindo em direção a esse dia da nossa morte. Isso é inevitável. I don't think people realize that our breaths are numbered. That's what Rinpoche said. The moment that we're born, our breaths are numbered. And you're using them. A Lama acha que as pessoas não percebem que as respirações delas são contadas. O Rinpoche dizia que no momento em que nós nascemos, as nossas respirações são contadas. Existe um número certo, limitado de respirações que nós vamos dar e a gente está gastando essas respirações. A gente está se movendo de um dia para o outro, a gente está nessa trilha em direção à morte. Do momento em que nós nascemos até o momento em que nós morrermos, a gente está seguindo uma trilha e o nosso tempo aqui ele é limitado. Porque esse é o fato, nós somos impermanentes, o nosso mundo é impermanente. E é claro, e a gente fica preocupado e consternado com todo tipo de situação nesse meio tempo. Agora, por exemplo, todos nós estamos arrasados pelo El Niño, que já começou a trazer devastação. Agora na França, Espanha, as pessoas estão perdendo as suas casas, algumas talvez até perdendo as suas vidas, mas a gente precisa também se lembrar do fato de que
tudo isso é impermanente. É terrível, óbvio, mas as casas delas, as vidas delas, o mundo delas é impermanente, assim como as nossas casas, as nossas vidas, o nosso mundo. E essa é uma informação que a gente tenta a todo custo pular. A gente tenta fingir que não é verdade, a gente tenta fingir que não é com a gente, essa história de impermanência. Mas os ensinamentos, eles apontam justamente para isso. Esse é um ponto crucial dos ensinamentos. E os ensinamentos não foram feitos somente para estimular e fazer uma coceirinha na sua mente, estimular a sua fascinação, o seu interesse, a sua curiosidade. O propósito dos ensinamentos é fazer você despertar completamente dessa situação, é encontrar uma solução definitiva para isso. No entanto, agora a gente está rodando com a nossa vida, a gente está simplesmente tentando obter as coisas que a gente quer, tentando ser feliz, tentando evitar as tragédias que a gente não quer que aconteça, mas tudo que a gente faz é movido pelas mesmas necessidades, por esse mesmo ímpeto de autossatisfação. Se você discute com alguém, basta você olhar por que você está discutindo com essa pessoa. Certamente é porque você acha que você está certo, você acha que você sabe. Então sempre, em primeiro lugar, tem essa ideia de eu sou e de eu estou certo, eu sei mais do que o outro. E no meio disso, e nessa tentativa de tentar obter as coisas que a gente quer, obter um pouquinho de felicidade aqui e ali, a gente está respirando. As nossas respirações, contadas e limitadas, estão sendo gastas. A gente está respirando, a gente está piscando, a gente está se movendo de um lugar para o outro, a nossa vida está passando. E a gente está gastando as nossas respirações com coisas impermanentes, ou com discussões, ou o que quer que seja. E a Lama nos pergunta, o que é que a gente está realmente perdendo quando a gente perde tudo isso. Quando você pensa, por exemplo, que você chegou aonde você queria, você obteve aquele grande sucesso, você se lembra que isso é impermanente? Você se lembra que para obter e manter isso você gastou muitas das suas preciosas e limitadas respirações? Então, é isso que a gente precisa entender, que a nossa vida, os eventos da nossa vida, da nossa experiência estão acontecendo, é claro. A gente precisa entender que essa é a nossa situação, que nós estamos dentro dessa divisão de subjetivo e objetivo que não é verdadeira, mas a gente não deve parar no nível da fascinação intelectual ou do nível da curiosidade com os ensinamentos. A gente precisa botar a mão na massa. No entanto, botar a mão na massa e transformar a nossa mente certamente não é a nossa prioridade agora. Muito provavelmente a gente ainda está tentando fazer com que todos os outros mudem, que todos os outros se comportem da forma que a gente acha adequada. E é isso que nós precisamos modificar aqui. Porque toda a nossa história aqui, toda a nossa vida, todas essas respirações que a gente está gastando, nada disso vai permanecer. Todo esse nosso esforço que a gente está tentando para obter alguma felicidade, a Lama Tsering fez um exemplo de que é como você tentar obter uma vaga de estacionamento. Na melhor das hipóteses, é uma vaga de estacionamento que você consegue. Você permanece ali por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que sair dessa vaga e ir para outro lugar. A Lama Tsering disse que o esposo dela, agora falecido, dizia que ela era a rainha das metáforas. A gente já passou pela onda, agora a gente está no estacionamento. E o fato é que na nossa vida é como se a gente estivesse rodando no estacionamento, vendo as vagas aqui e ali, a gente para numa, não, aquela vaga é melhor, aí vai para outra vaga, e aí a gente fica com raiva da pessoa que estacionou muito próximo ali da linha, está quase encostando no seu carro. Como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessas? Desculpe. I'm sorry, it's just the way I'm made. A Lama Tsering pede desculpa por tantas metáforas, mas é a forma que ela funciona. E então,
a gente precisa entender que ficar circulando por esse estacionamento não vai levar a gente a lugar algum. A gente precisa entender qual é a nossa situação, saber que a gente está num estacionamento esquisito aqui e sair desse estacionamento. Nós precisamos mudar a nossa própria mente. Nós precisamos colocar a mão na massa. A gente precisa utilizar a nossa inteligência para facilitar o nosso caminho, para facilitar as transformações que nós precisamos aplicar na nossa mente. E a questão que fica é: a gente está realmente fazendo isso? A gente está colocando a mão na massa? A gente está mudando a nossa própria mente ou a gente está só ficando ali fascinado, interessado com os ensinamentos, sem fazer muita coisa a respeito? E aqui é o momento em que a gente precisa ser realmente honesto com o que é que a gente está fazendo de fato com a nossa mente. Você está tentando mudar todos os outros, achando que você está sempre certo? Ou você está simplesmente tentando ficar feliz ali com a sua vaga? Talvez tenha uma sombra no seu carro, que vaga agradável e etc. Você está se contentando com isso? Ou você nem mesmo está parando em vaga alguma, você está simplesmente rodando pelo estacionamento sem parar, sem chegar a lugar algum. Então, o fato é que nós somos, em primeiro lugar, muito afortunados por sermos capazes de receber esse tipo de informação aqui, sermos capazes de entender e seguir as palavras que estão sendo ditas aqui. Mas ficar no nível das ideias significa que a gente ainda está preso, a gente ainda está cativo. O nível das ideias e da fascinação intelectual não é capaz de nos tirar desse estacionamento. Porque essa nossa experiência de agora, ela não pode ser mantida. Então a gente não pode ficar confortável demais, porque se a gente ficar muito confortável, esse conforto ele está roubando algo de nós. Ele está roubando o nosso tempo, roubando as nossas respirações. A gente precisa realmente se abrir para ver o que é que tem de autêntico ali em nós, para ver o que tem de realmente verdadeiro nessa situação toda. E é dessa forma, né, realmente mudando a nossa própria mente, que nós podemos encontrar satisfação, bem-estar e realização definitivas. Não é somente tendo essa coceirinha mental pelos ensinamentos. Isso não é suficiente. A Lama Tsering disse que agora ela já é mais velha, mas ela está trilhando esse caminho já há um tempo, e ela vê o tempo passando. Está muito na cara que o tempo passa e ele é limitado. Com 21 anos, ela começou a fazer esse tipo de pergunta, questionamento. Aos 24, ela encontrou alguém capaz de responder às perguntas dela. E ela vem praticando então desde então. O fato é esse: nós precisamos nos tornar um praticante, precisamos nos tornar uma dessas pessoas que lidam com a própria mente, em vez de tentar mudar a mente dos outros. É isso que é seguir o caminho ensinado pelo Buda, é lidar com a própria mente, transformar, domar e treinar a sua própria mente. E a gente deve se questionar se a gente está realmente transformando a nossa própria mente, se a gente está realmente tentando aderir à virtude e abandonar a desvirtude. Na medida em que você vê o quão difícil é trabalhar com a sua própria mente, de ser virtuoso na sua própria mente, talvez você inclusive consiga compreender melhor os outros. Talvez você inclusive consiga ser mais compassivo com os outros ao entender que pobres pessoas, elas estão presas nesse estacionamento, pensando que esse estacionamento é tudo o que há, e elas não conseguem sair dali. Mas se você também estiver dentro do mesmo estacionamento, sem saber onde é a saída, você não vai conseguir ajudá-las. Se você estiver simplesmente circulando ali, perdido, tanto quanto os outros, você não vai ajudar nem a si mesmo e nem a ninguém.
E é por isso que o Buda explicitou o caminho em 3 pontos bastante simples e sintéticos. O primeiro deles é: não pratique a desvirtude de forma alguma. Não machuque e prejudique os outros de forma alguma, porque isso vai piorar muito a sua própria história. Isso vai dificultar muito todo o seu caminho. Em vez disso, seja virtuoso. Esse é o segundo ponto. Seja de ajuda aos outros, seja generoso, exiba qualidades, não seja esse balde de caranguejos na vida das outras pessoas. E acima de tudo, aqui vem o terceiro ponto, acima de tudo, ou mais importante do que tudo, trabalhe para transformar a sua própria mente. E esse é um trabalho que é exclusivamente seu. Nenhuma outra pessoa pode transformar a sua mente por você. Somente você pode transformar a sua própria mente. Porque o carcereiro da sua mente é você mesmo. E é aqui que você deve transformar as coisas. E é na medida em que a gente entende isso e se aplica de fato a isso, é assim que a gente se transforma de um mero simpatizante dos ensinamentos para um efetivo praticante. So there's no lack of raw material to work with your own mind. We are full of challenges. There's lots that is covering the light of our true awareness, our intrinsic wisdom. There's so much to be done with your own mind. We have 4 big problems. The first category of great big problem are the poisons of our own mind. That we have ignorance. Because we don't understand, we have desire. Because we don't understand, we get angry at what we cannot have. And what we don't understand is that all of these poisons of the mind can be purified, can be removed, can be transformed. There are different ways to go about doing that. We have so many problems of mind. For example, we just think we know. Oh, I know. I mean, who questions that? Well, okay, I don't know. Well, you're still knowing that you don't know, right? So you're still doing, I know. That's called pride. That's superiority. Superiority always has inferiority. I know. And we can't make it work. We think everybody else makes it work. So we compare. We compare ignorance. And we compare and we think, well, I'm as good as, no, I'm not as good as, I'm this and I'm that. Comparing a poison that's already in place and judging that. These are called the poisons of mind. And when you multiply them out, there's like more than 84,000 poisons of the mind that are already circulating in our system of personal mind. Rinpoche used to refer to me. He told me, you are a giant bag of lishu. He told me, like not a little one, like a few poisons, not a little bag, giant. The biggest ones you can find in the grocery store. That's me. We have these
poisons already in place. You can't do, let's say, how would I say that? You can try to do a, like, to spin your story, to make it a little better. Like, you could spin it that my mother didn't love me. You could spin it that, oh, my brother, she loved my brother more than me. You could try to spin it, oh, I didn't get the opportunities that other people got. Oh, I'm not tall enough. Now I'm losing my hair. You can spin it. You can try and make a good reason and a rationalization about why your life is the way that it is. But the reason why your life is not enlightenment is because of the poisons of your own mind. The reason why your life is not enlightenment is because you have karma. Karma is created by using the poisons of the mind, which we use all day long, all the time, because we are swimming in ignorance, attachment, aversion, pride, jealousy. We are swimming in those things all the time. So you're creating karma all the time. Every thought, every word, every action. Even you want it to all go your way. You want it to all work out. You think that you could improve this story and make it somehow better. Yet what you're doing is creating karma because of ignorance, attachment, aversion, pride, and jealousy, because of the poisons inseparable with your body and your speech and your mind presentation. You're perpetuating a story that you become the subject of. And Rinpoche used to say, he said, it's like reading a book. At a certain point, you're writing the book. Paragraph by paragraph, page by page, you're writing this book. And you're using ignorance, attachment, pride, jealousy, anger. You're using it with your body and your speech and your mind and your story and your spin. And you're writing a story. You're writing a book. Well, there comes a moment you become the reader of the book. Now you're helpless to what's written on that page. You can enjoy the glory of impermanent success, but it fails. It fades. It crumbles. And worse, the story is bad and we behave badly. You know, we get upset. Oh my, how terrible, this story is awful. We become angry with our own mind again. We become greedy with our own mind again. What about me? What about me? And there, even we're reading the book, we're writing the next book. This is called karma. Every thought, every word, every action, positive, negative, or neutral, embraced by your body, your physicality, by your speech, your verbality, by your actions, your mind. And what happens? It just looks so real. We just can't deal with it. It's so real. It's so true. It's so authentic. It's so happening that I am, and I'm happy that I am, and I'm unhappy. It's so real. It's so true. And you are making me unhappy. Get out.
we have what's called habit. And because it's been like this before, we do it again. And because we've done it thousands and thousands and millions of billions of times before, why wouldn't we do it again? Habit. You're going to face the habits of your own mind. You're going to face the karmic display of your previous actions of thought, word, and deed. And all of this is going to make it seem true that there's really me and there's really you. And it all just seems so true. And so there we are, sympathizers. And we have to turn into practitioners. We have to realize your mind is what you've got to do. Your mind, your hopes and fears, your reactions, your expectations, your aversions, your judgments, your precious sense of self, the captor, the captive. And then you begin to think, oh my goodness, how in the world can I ever do this? I mean, well, at least you could have that question. I rejoice that you could have that question. What can I possibly do? You can listen to the teachings. You can begin to turn from a sympathizer into a practitioner. One thought at a time. You begin to change your own mind. It's not impossible. It's not that it's a small job. It's a big job. But what else are you going to do? If you don't do this job, what else are you going to do? Pretend it's all going to go well? Whatever is resultant of these obscurations of mind, whether it's a good result or a bad result, it's impermanent. And you're still just caught writing the book and reading the book, writing the book and living the story, writing the book, living the story, reacting to the story, writing the book, living the book on and on and on and on. And it doesn't get better. It wouldn't be so bad if it would just sort of get better. It doesn't get better. That's why the Buddha is basically saying to us, look, this isn't going to work. You have to practice. You have to take care of your mind because your mind is doing things in a way that will only cause you suffering. And not only you are going to suffer this way, anyone who has this mistaken sense of I, they are going to suffer. And even if the suffering is impermanent, another suffering arises. And another. Until you purify the poisons of your mind, until you resolve karma, until you eliminate habit, and you finally resolve that division that's you and other, then you're free. Your light is uncovered. Every step, a little bit goes away of this covering, but it's so thick that, wow, it takes a long time before you ever really start to even see a glow of your true nature. But in one way or the other, it has to be done. There isn't an option.
but I need to do this and I need to do that. Hear it again. I need to go here, I need to go there. I have things to do. I have to climb Mount Everest. I have things to do. And what will people think of me? They're going to think you're some kind of what? Weirdo from Mars? But this is called attachment. It's a poison in the mind. This is called ignorance. It's a poison in the mind. Lama, will you please stop talking like this? You don't understand my life. You don't understand what I have to deal with. You don't know. Then we're angry. We're angry. Even at the Buddha, we're angry because we are attached. We have been captive so long that we are like the prisoner who doesn't want to be set free, who thinks it's okay to live in prison. But even that, they die. You don't get to stay. It's not okay. So this is where we come to the Buddha's compassion. The compassion is about understanding the problem. The compassion is about knowing there is a way to change this. But it's not the way you might think. You have to learn. You have to think about it. You have to become noble in your own bearing. That you're not just driven by your own attachments for gain or loss, pain, pleasure, all those things where you just need what you need because you need. That all beings who are trapped in the I-bound illusion of their isolated mind, that they could all wake up into the freedom of their non-divided absolute Buddha nature. You got to move, people, from sympathizer to practitioner. And we don't have long to do that. Então, nós certamente não nos falta matéria-prima para trabalhar aqui, para trabalhar na nossa própria mente. A gente está cheio de desafios na nossa própria mente. Tem muita coisa cobrindo a nossa verdadeira natureza, cobrindo o nosso verdadeiro estado desperto, cobrindo a nossa sabedoria intrínseca. Tem muito a ser feito aqui com a nossa própria mente. E, basicamente, o que cobre a nossa verdadeira natureza é dito que são divididos em 4 grandes problemas. O primeiro deles são os venenos da mente. Primeiramente, o veneno da ignorância. A gente não sabe qual é a nossa verdadeira natureza. E por não saber o que nós já temos, a gente tem desejo. A gente acredita que nos falta algo e então nós temos desejo. E nós temos raiva por não conseguir aquilo que nós desejamos. Esses são os 3 principais venenos. E eles podem ser purificados, eles podem ser removidos, podem ser transformados. Existe uma outra maneira de se encarar a vida que não a maneira dos venenos mentais. E nós temos, então, muitas dessas questões na nossa mente. Uma delas, por exemplo, é de pensar que a gente sabe, que a gente sabe mais do que o outro. Talvez você pense, tá bom, então se eu não posso pensar que eu sei, eu vou pensar que eu não sei. Tá, mas ainda é você sabendo que não sabe. Esse é o nosso orgulho. Essa é a nossa ideia de superioridade. É a gente achar que está no comando e que a gente sempre sabe mais do que o outro. E o problema é que esse senso de superioridade sempre tem em algum lugar também a inferioridade, eles sempre vêm juntos.
a gente não consegue fazer as coisas funcionar dessa forma. E a gente acaba se comparando, a gente fica comparando uma ignorância versus a outra ignorância. São duas pessoas ignorantes, mas a gente ainda continua comparando. Ah, eu sou tão bom quanto tal outra pessoa. Ou não, eu não sou tão bom quanto o fulano. A gente fica comparando de acordo com esses venenos. E os venenos são tantos que eles se multiplicam entre si. E, na verdade, é dito que nós temos mais de 84 mil venenos mentais diferentes. Todos eles circulando dentro do nosso sistema, circulando dentro da nossa mente. O Rinpoche até dizia para Lama Tsering que ela era um grande saco de lixo. É esse lixo dos venenos mentais. Não é que tenha um pouquinho só de venenos mentais, não é um saquinho pequenininho, não. É um saco gigante de lixo, aquele de 100 litros, o maior que tem no mercado. É esse saco imenso de lixo. For sure, the bag he was referring to was as big as my body. Então, And certo? he literally showed me the bag. Not like I could just imagine this as a metaphor. He showed me this kind of like giant trash bag. E o Rinpoche certamente estava se referindo a um saco de lixo, pelo menos do tamanho do corpo da Lama Tsering. E ele nem deu margem para a Lama Tsering achar que ele estava falando metaforicamente, porque ele apontou para um lixo imenso. Ó, é igual esse aqui. It's really big enough for a dead body. Certamente cabe um cadáver ali dentro desse saco, de tão grande. Então nós temos todos esses venenos já operando dentro de nós, esses imensos, grandes venenos acontecendo. E a gente pode até pensar que a gente consegue contornar um pouco a nossa vida, a nossa situação, dar um giro na nossa vida para fazer as coisas funcionarem um pouco melhor. A gente acha que a gente consegue contornar o fato de que talvez a minha mãe não me amou o suficiente, ou ela gostava mais do meu irmão do que de mim, ou que eu não tive tantas oportunidades assim na minha vida, ou que eu não sou autossuficiente, ou agora eu tô Oh, if perdendo. only I had money. Oh, if only I was this or that. Poor me. Lots of spinning. Ah, se eu pudesse ter mais dinheiro. Ah, se eu pudesse ter mais disso ou daquilo. Ah, pobrezinho de mim, nada nunca dá certo, ou algo assim. It's amazing what kind of story we try to sell ourselves. É incrível essas histórias que a gente fica contando para nós mesmos e acreditando nelas. E a gente pode criar todo tipo de racionalização, todo tipo de teoria sobre por que a nossa vida é como é e por que nós temos as dificuldades que nós temos. And I'm trying. I'm trying so hard. E eu tô tentando tanto, mas nunca dá certo. E a razão pela qual a nossa vida é assim, na verdade, a razão pela qual a nossa vida não é a iluminação completa é por causa dos venenos da mente. É porque nós temos karma também. O karma que é criado toda vez que nós usamos os venenos da mente. E nós estamos usando os venenos da mente o tempo todo, o dia todo. A gente está nadando de braçada em orgulho, aversão, apego, ignorância, inveja. Então a gente está criando karma o tempo todo. A gente está usando os venenos da mente e, através desses venenos da mente, criando ações de corpo, de fala e de mente, e com todo tipo de pensamento, palavra ou ação, nós estamos criando karma. E a gente até pensa que a gente está melhorando a nossa vida, que a gente está fazendo uns ajustes aqui e ali, mas na verdade tudo que a gente está fazendo é criando mais karma, justamente porque a gente continua agindo e reagindo com esses venenos da mente. E é então, através das nossas ações de corpo, fala e mente, a gente cria o karma, a gente cria a própria história que nós vamos ser o sujeito dessa história, nós vamos ser o personagem principal dessa história que nós estamos criando, escrevendo para nós mesmos. O Rinpoche dizia que é como alguém que está escrevendo um livro. E ali, página após página, capítulo após capítulo, a pessoa está usando ali a tinta da ignorância, do apego, da aversão, da raiva, para escrever essa história terrível.
mas chega um momento em que você se torna o leitor dessa história. E o leitor é completamente impotente diante do que está escrito ali. Ele tem que simplesmente ler, ele não pode mais fazer nada a respeito. E talvez o leitor aproveite aqueles momentos de sucesso impermanente, as pequenas glórias que estão escritas ali naquelas páginas no meio das tragédias, mas até mesmo as partes boas, elas vão falhar, elas vão desmoronar, elas vão sucumbir. E depois a história segue, e aí vem os capítulos terríveis. E é assim que a gente se torna cada vez mais, lendo aquela história terrível, a gente cria mais e mais venenos da mente, venenos na mente para nós mesmos. E na medida em que a gente está lendo aquela história, na verdade a gente está com a outra mão ali escrevendo o próximo livro. A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que a gente está lendo a história que escreveu no passado, cada pensamento, palavra e ação, todos os nossos movimentos de corpo, fala e mente estão criando karma. Toda a nossa verbalidade, toda a nossa fisicalidade, a nossa mente, principalmente, está criando karma o tempo todo. Tá escrevendo essa nossa história. E o que acontece? Nós nos tornamos o personagem dessa história que a gente está escrevendo. E aí as coisas parecem muito reais, muito concretas, tangíveis, verdadeiras, autênticas, porque está acontecendo, não está na cara que está acontecendo. Está acontecendo o que eu sou, e eu sou feliz, ou eu sou infeliz, e eu quero isso, ou eu quero aquilo. E parece muito verdadeiro para nós, parece muito real. E aí é esse o momento em que a gente olha para o mundo lá fora e tenta encontrar o que há de errado. E a gente imediatamente aponta para o outro e diz: você está me fazendo infeliz, então você tem que sair daqui, agora. Porque a gente tem o hábito de reagir dessa maneira, o hábito de apontar para o outro e achar que ele é a razão da nossa infelicidade. Porque nós fizemos isso tantas vezes antes que agora a gente faz mais uma vez. Esse hábito já está criado. Nós fizemos milhões de vezes que agora se torna natural fazer mais uma vez. E é assim, então, que a gente encara a exibição kármica das nossas ações, palavras e pensamentos anteriores. Tudo isso parece muito verdadeiro, parece objetivamente verdadeiro, parece que tem realmente eu aqui interagindo com você, que é diferente de mim, e toda essa história é muito concreta e real. E é aqui que nós estamos. E é esse o momento em que a gente precisa realmente tomar uma decisão. A decisão de nos transformarmos de um mero simpatizante dos ensinamentos em um praticante efetivo, em alguém que realmente vai lidar com esses venenos da mente e vai mudar a própria história. Nós precisamos lidar com a nossa própria mente. É isso que faz um praticante. Ele lida com as próprias esperanças e medos, reações, expectativas, aversões, com esse precioso senso de um eu. É esse eu que é o prisioneiro e também o carcereiro. É ele que cria a própria prisão. E é aqui que nós devemos aplicar uma correção. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando: tá, uau, mas isso parece realmente algo inescapável. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso lidar com a minha própria mente? Como é que eu posso mudar essa situação de sofrimento que está por toda parte? E a Lama Tsering disse que ela se regozija muito se essa pergunta tiver surgido na sua mente. Essa pergunta do que fazer. E o que você pode fazer é ouvir os ensinamentos. O que você pode fazer é deixar de ser um mero simpatizante e se tornar um praticante. Se tornar um praticante um pensamento por vez. Lidar com cada pensamento que surgir, com cada veneno mental que surgir. É assim que você começa a transformar a sua mente. Esse não é um trabalho impossível. Ele certamente não é um trabalho pequeno. Afinal de contas, nós somos um saco gigante de lixo. Mas se não isso, o que é que a gente vai fazer? Qual que é a outra opção? A gente vai simplesmente continuar fingindo que as coisas vão dar certo no final? A gente já sabe que isso não é verdade.
Porque os bons resultados ou os maus resultados, os sucessos, as falhas, tudo isso é impermanente. A gente está aqui escrevendo o próximo livro enquanto a gente lê o livro que nós escrevemos anteriormente, e a gente está vivendo essa história, agindo e reagindo de novo, de novo e de novo, criando essa história sem fim, essa história infindável e que muitas vezes vai mal. Ela não melhora sozinho, não é algo que vai simplesmente dar certo no final. Não vai ter um final feliz por si só. E é por isso, então, que o Buda disse que essa nossa abordagem atual, a abordagem dos venenos mentais, ela não vai funcionar. Nós precisamos praticar, nós precisamos mudar a nossa própria mente, porque a forma com a qual a nossa mente está funcionando agora é uma forma que produz apenas sofrimento. E qualquer pessoa que tem esse senso de eu, qualquer pessoa que tem esse eu operando dentro da sua própria mente, dirigindo a mente, essa pessoa está criando sofrimento para si mesma. E é claro, os sofrimentos também são impermanentes, mas um sofrimento acaba e certamente outro vai surgir logo mais. A menos que nós resolvamos definitivamente o karma, a menos que a gente elimine completamente o hábito, a menos que a gente resolva esse senso de divisão entre eu e outro, o karma e o sofrimento vão continuar acontecendo. Na medida em que a gente resolve tudo isso, aí sim nós estamos livres. Aí sim a nossa luz é revelada, é descortinada. Agora o que está tampando, o que está bloqueando a nossa luz é algo muito grosso, muito numeroso. Então leva um certo tempo até que a gente consiga ver um mínimo feixe da nossa própria luz. Mas a gente precisa começar esse trabalho. De um jeito ou de outro, ele precisa ser feito. Não tem outra opção. E aí você pode argumentar contra e dizer, mas eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas coisas para realizar, eu tenho que escalar o Monte Everest, eu ainda não escalei o Monte Everest, eu tenho que fazer isso. O que as pessoas vão pensar de mim se eu seguir esse caminho, essa história de venenos mentais, lidar com a minha própria mente? As pessoas vão me achar um esquisitão. E isso é, mais uma vez, o seu apego e a sua ignorância falando. Esses são os venenos mentais, mais uma vez. Eles são tão dominantes dentro de nós que a gente não consegue nem imaginar o que é não exercê-los. E aí você pode argumentar até mesmo com o Lama, falar, não, Lama Tsering, para por aí, porque você não entende a minha vida, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe com o que eu tenho que lidar. Nós estamos com raiva, a gente está discutindo até mesmo com o Buda, porque nós temos apego à nossa situação atual. É como aquele prisioneiro que está aprisionado por tanto tempo que a prisão se tornou o lugar seguro dele. Ele nem quer mais sair da prisão, porque a prisão é tudo o que ele conhece agora. E sendo que, na verdade, nem mesmo nessa prisão a gente continua, porque a gente morre e outra prisão vai surgir, e outra prisão diferente. E é daqui, então, que surge justamente a compaixão do Buda, por entender que existe um problema muito sério com a gente e que existe uma maneira de resolver esse problema. Ele não precisa... o sofrimento não precisa acontecer para nós. E para isso a gente precisa aprender. A gente precisa pensar a respeito dos ensinamentos. Porque todos os seres estão presos nessa mesma ilusão dessa mente isolada, dessa mente dividida. Todos eles estão com o mesmo problema e todos eles precisam despertar para a liberdade da sua natureza absoluta e não dividida. E isso só pode ser feito quando se move de ser um mero simpatizante para um praticante dos ensinamentos. E a gente tem um tempo limitado para fazer isso. So Rinpoche would teach in this way. This is why I know how to teach in this way, because I listened to Rinpoche teach this way for years and years and years and years and years. And contemplating and reflecting and asking questions has been my path to clarify understanding, but it has to move to a path that
will produce freedom for you and for the others connected to you. But many people are not going to do this. This isn't a group sport. This is not you do this because you think you're going to have, friends, or you think that you're going to have, family, or you're going to find a wife or a husband, or you're going to get a job or something like that. This isn't about any of those things. And many people are going to just be on the track of following those worldly things until they die. And then the karma will change, and they will have whatever kind of future life they're able to produce by their life. So Rinpoche said, the best thing you can do with this life is to use it to attain enlightenment. That's the best thing you can do. But if you're not going to do that, you're really not going to, Rinpoche still had advice for you. He said, even if you're not going to pursue the path, you should understand that this life is a pleasure. He literally called it a picnic. He didn't say picnic very well. When Rinpoche said picnic, it sounded a lot like pregnant. And I would tease him and I would tell him, no, Rinpoche, pregnant is not a picnic. And we would have a little game there every time. And he would still say, life is your picnic. This is the life you have waited for. This is the life you have wished to have. No matter how many little difficulties you face in this life, like tooth decay and sickness and aging and death and not getting what you want and not being able to prevent what you don't want, this is not always little, these things. Still, this is your picnic. And he used an example. He said, it's like as if you have worked hard for lifetimes after lifetimes after lifetimes, and suddenly your boss walks through and notices you and says, wow, you've worked so hard, you've been so loyal, you've done such a good job for so long. Take the day off. Go home. Take the day off. And the feeling that you have to be able to shamelessly enjoy your day, that's this life. You have worked so many lifetimes to get to this life. This one. Not another one. Not better somewhere else later. This one. This is the picnic. And it doesn't last long. We don't live long lives. Even if you live to be 100, it's not very long. And you, men, worse than women, you don't live long. So enjoy your life. Enjoy it. Enjoy that you woke up again for one more day. Oh, bah, I didn't die in the night. Great. I've got one more day. I don't know if I'll have two. Because we don't know when death will come. Death never comes wrongly. When it comes, it's time. It's over. So enjoy today. Be kind. Don't use today to be vicious, to be argumentative, to be critical, to be awful to whoever's around you. Don't be a crab bucket. Instead, shine a little bit of that fortune that you have on others. And when death does come,
Don't be one of those people that regrets all the things you should have done. Live your life so that you don't regret when you die. You shouldn't do in this life what you're going to regret on your deathbed. Don't do it. That doesn't mean become a stone and just ignore that you did things that were harmful and aggressive and violent and you don't regret it. It doesn't mean that at all. It means you will regret what you do on your deathbed, so don't do it. This is what Rinpoche was saying. And be kind. There's no time for fighting and arguing. Be patient. It's okay. It's okay. It's a little difficult. It's okay. You can do that. You can do that. It's okay. He said it's like when you go home from your day off and you call your friend and you say, I got the afternoon off. Come on over. You know, I got a half a bottle of wine. Let's go sit on the roof. And as soon as you get to the roof with your half a bottle of cheap wine, you start fighting over who sits on which side of the blanket. And the day doesn't last. So enjoy your life. Be kind. Be loving. Be compassionate. These are Rinpoche's advice. Então, essa era a maneira que o Rinpoche ensinava. E essa é a maneira como a Lama Tsering ensina hoje, porque por anos e anos ela ouviu os ensinamentos do Rinpoche. E ela adotou, então, como caminho dela contemplar esses ensinamentos, refletir sobre os ensinamentos, fazer perguntas que surgirem sobre esses ensinamentos, obter as respostas e praticar. Esse é o caminho da Lama Tsering. Mas ela sabe que muitas pessoas não vão fazer isso. E esse não é um esporte coletivo aqui que a gente está jogando. Não é sobre ter um grupinho para você mesmo. Não é sobre fazer amigos ou vir aqui e talvez encontrar uma esposa, um esposo. Não é sobre isso. E muitas pessoas estão nessa trilha de buscar essas coisas mais comuns, mais mundanas do dia a dia. E o Rinpoche, ele sempre dizia que o melhor que você pode fazer com a sua vida é usar a sua vida como um caminho para a iluminação. Mas se você for o tipo de pessoa que não vai fazer isso, o Rinpoche também tem um conselho para você. O Rinpoche ainda tem um conselho para as pessoas que não vão buscar a iluminação. Se você não vai fazer o melhor uso da sua vida, que é buscar a iluminação, então você deve pelo menos aproveitar essa vida. Você deve entender que essa vida é um grande prazer. O Rinpoche literalmente dizia que essa vida é um piquenique. A Lama Tsering e o Rinpoche tinham até uma brincadeirinha, porque o Rinpoche não pronunciava muito bem piquenique e parecia pregnant, que é grávida em inglês. A Lama Tsering dizia, estar grávida certamente não é um piquenique. Mas o fato é que o Rinpoche de fato dizia que essa vida é um grande prazer. Ela é um piquenique, ela é um dia de folga. Essa é a vida que você tanto esperou. Essa é a vida que você aspirou e desejou por tanto tempo. Por vidas e vidas você desejou ter uma vida como essa. Mesmo com as dificuldades, a Lama Tsering não ignora as dificuldades, mesmo com as dificuldades que essa vida também traz, mesmo que você eventualmente fique doente ou não consiga ter tudo o que você precisa, não consiga evitar as coisas que você não quer que aconteça, mesmo que você tenha que ir no dentista vezes demais, mais do que você gostaria, ainda assim essa vida é o nosso piquenique. O Rinpoche dava um exemplo, é como um funcionário que está ali trabalhando por anos e anos e anos, trabalhando diligentemente, trabalhando duro, e um dia o chefe dele passa pela estação dele e nota, fala, nossa, você tem estado aqui tão consistentemente, você tem sido um funcionário tão bom, tão leal, tire o dia de folga hoje, você merece, vai lá, tire o seu dia de folga.
E aí você pode ter essa oportunidade de aproveitar o seu dia sem qualquer peso na consciência. Afinal de contas, o seu chefe te deu esse dia de folga. Você trabalhou por isso. Você trabalhou por isso por vidas e vidas e vidas. Essa vida agora é exatamente esse dia de folga. E é essa vida, não é uma outra vida depois, não é uma vida diferente, é exatamente essa vida que é o nosso piquenique, que é o nosso dia de folga. E essa vida não dura muito. Mesmo que você viva 100 anos de idade, isso ainda não é considerado um tempo longo. E, na verdade, os homens vivem menos do que as mulheres, então eles têm que apreciar mais ainda cada tempo que tem. Então você deve aproveitar essa sua vida. Sempre que você despertar pela manhã, o seu primeiro pensamento deve ser: oba, eu tenho mais um dia. Oba, que bom que eu não morri dormindo essa noite. Eu tenho mais um dia. Não sei se eu vou ter 2, mas eu tenho o dia de hoje. Porque de fato a gente não sabe quando é que a morte vai chegar para nós. E a morte nunca chega no momento errado. Ela chega quando é o tempo dela. E quando o tempo da morte chegar, aí acabou pra gente. Então aproveite a sua vida, aproveite o hoje. Não use o dia de hoje para ser um cretino por aí, para estar o tempo todo raivoso, brigando com as pessoas, para ser esse balde de caranguejos na vida de outra pessoa. Em vez disso, use o seu dia de uma maneira leve, use o seu dia para brilhar essa sua fortuna também na vida das outras pessoas. E quando a morte chegar, não seja uma daquelas pessoas que fica cheia de arrependimentos no leito de morte. Então não faça nada agora que você vá se arrepender no seu leito de morte. Não deixe de fazer coisas que quando você estiver prestes a morrer, você vai se arrepender de não ter feito. Isso não significa que você deve se tornar uma daquelas pessoas com o coração de pedra, que faz o que faz e diz: eu não vou me arrepender de nada, eu não me arrependo, eu fiz o que fiz e é isso mesmo. O Rinpoche não estava querendo dizer isso. O que ele estava querendo dizer é: você vai certamente se arrepender das coisas negativas que você fizer. Então não faça elas agora para não se arrepender depois. Em vez disso, seja bondoso. Não gaste o seu tempo com discussões e brigas inúteis com os outros. É como essa pessoa que tirou o dia de folga e aí ela fala: nossa, eu tenho um dia de folga, eu vou aproveitar essa minha tarde de folga. E aí ela liga para um amigo e fala: olha, vem para casa, eu tenho meia garrafa de vinho aqui que a gente pode tomar, a gente pode ouvir música no terraço, algo assim. E aí o seu amigo chega, vocês vão tomar o vinho barato que você tem, é tudo que tem ali na hora. E aí vocês têm aquele momento para apreciar juntos, mas aí vocês brigam. Vocês brigam sobre quem é que vai sentar de qual lado do cobertor no terraço. E aí você perde o seu dia de folga. Em vez disso, então, aproveite o seu dia de folga, aproveite a sua vida e seja bondoso, seja amoroso, seja compassivo. Esse foi o conselho do Rinpoche. Dedicate. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Sei eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres,
rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.